Tem hospital que parece grande. Mas quando a gente vai ver o número de médicos, as certificações conquistadas ou a abrangência do atendimento, vê que não é bem assim. O Hospital Unimed é um grande hospital. E não apenas por causa das instalações e equipamentos. É grande porque é o primeiro da região a conquistar o selo de qualidade em saúde mais importante do Brasil. E também porque investe na expansão de sua infraestrutura, treinamentos e excelência de seus procedimentos. E tamanho por tamanho, cliente Unimed é atendido em 112 hospitais próprios e quase 3.000 conveniados. Mas o Hospital Unimed é grande principalmente por causa das pessoas que trabalham nele. São mais de 250 médicos, além de técnicos, enfermeiros e uma equipe multidisciplinar completa. Gente especializada em acolher você e seus familiares com toda a atenção e respeito que merecem. Hospital Unimed, referência em cuidar. Olá, boa noite. Estamos começando agora mais um programa Saúde em Seu Lar. E hoje aqui conosco está o Dr. Hernani Dias de Souza, oftalmologista, ele que é especialista em catarata e retina. Doutor, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui conosco novamente. Prazer é meu. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Tá? Então, passar um pouquinho do que a gente aprendeu para as pessoas e se isso puder contribuir, que seja bem-vindo. Com certeza, contribui muito. Dr. Hernani, ele, como eu disse, ele é especialista em catarata, em retina, mas hoje a gente vai dar uma pincelada, a gente falar na visão como um todo, né, doutor? Eu gostaria de começar pedindo para o senhor explicar um pouquinho para a gente como que funciona a visão, com os componentes e tudo mais. Ótimo. Quando eu comecei na especialidade de oftalmologia, eu tinha a mesma visão que a maioria das pessoas, que a gente dependia para enxergar do olho. E depois a gente, estudando, conhecendo melhor, a gente viu que a visão ela não começa no olho. O nosso olho ela é a captação da imagem e do que a gente enxerga vem do nosso olho e é transmitido pelo nosso cérebro. Então, na verdade, quem enxerga a imagem codificada é no nosso cérebro. E o olho tem a função, é um órgão importante, vital, de captar essa imagem e ser transmitida a ela. Esquematicamente, acho que dá para vocês verem aqui, nós temos um olho, ele tem um esquema de fazer um corte nele e a gente vai poder ver e avaliar as estruturas que nós temos. Certo. Quando a gente olha na frente de uma pessoa que a gente enxerga, a parte colorida é a íris do nosso olho, mas na frente da parte colorida nós temos uma primeira lente do nosso olho, que é a córnea. E o nosso olho ele não é redondo, ele é ovalado, o nosso olho. Então, a primeira estrutura na frente é a córnea, temos a parte colorida do olho, que é a íris, a pupila, que é a menina dos olhos, né? Grosseiramente falando, nada mais é do que a pupila, do que um meio da íris que não tem nada. Ela é escura porque a cavidade dentro do olho ela é fechada e não tem luz de dentro dela. Que se tivesse luz, a nossa pupila ela seria vermelhada, não seria preta. Né? O que é interessante porque a nossa retina, pelo fato de ser vascularizada, pigmentada, ela tem um aspecto avermelhado, alaranjado, igual vocês podem ver aqui, que é a nossa retina. Que é a parte interna, responsável de captar essa imagem, transmitir pelo nervo óptico, que vai até a parte de trás da nossa cabeça, que é onde fica a área visual. Quando você olha para a pessoa, a parte branca é chamada esclera, e nós temos 6 músculos principais de movimentação dos olhos. Temos um lateral, um nasal, um superior e inferior e 2 oblíquos, que é responsável da movimentação do nosso olho. Tanto para os lados, para cima e até as torções que podem acontecer. Atrás do nosso íris temos o cristalino, que com o passar do tempo a opacidade dele forma a catarata, né? E dentro, igual eu tinha dito, tem a retina. E a retina nada mais é do que as fibras que entram dentro do nervo do nosso olho, elas se abrem no fundo do olho. E ela é composta de 9 camadas, que é responsável de captação dessa imagem e ser transmitida. Tá? Então, basicamente,
quem enxerga é o nosso cérebro e o olho é capaz de captar essa imagem para transmiti-la. Deixa eu aproveitar como eu disse, a gente vai conversar sobre várias coisas aqui em relação ao olho, à visão, doença e tudo mais, mas o senhor falou da retina. A gente escuta, não sei nem se é o termo correto, algumas pessoas, eu tive um princípio de descolamento de retina. Isso existe? O que pode provocar? Como que seria, doutor? Descolamento de retina é uma doença grave, séria e que tem várias causas. Eu não vou tocar aqui em todas as causas, mas essa nossa retina, que é o órgão que eu acabei de mostrar, tem esse aspecto alaranjado, avermelhado, como ela é como se fosse uma continuação do nosso cérebro, entra pelo nervo óptico e ela se abre. Dessas 9 camadas que eu falei, ela tem algumas camadas que são responsáveis por nutrição dessa retina. E esses receptores, essas células de visão, grosseiramente vamos falar assim, eles são grudados no fundo do nosso olho. Então, para que haja o estímulo, que essa imagem chegue na retina, ela seja transformada em estímulo visual, passe pelo nervo e ser codificada, ela tem que estar colada. Então, quando ela é descolada, a pessoa vai deixando de enxergar. E trata-se de uma doença séria, uma coisa que tem que ser resolvida o quanto antes possível. Infelizmente é cirúrgico, tá? Tem possibilidade da pessoa voltar a enxergar, mas normalmente os resultados não são pobres de visão, mas devido à gravidade, é uma coisa que eu falo muito, se voltar a enxergar um pouco já é um bom sinal. O que nós temos que fazer, e é importante que você falou, é detectar os sinais que precedem o descolamento de retina. Isso é importante. Quando você está sentindo que está vendo flashes de luz, começa a ver uns pontinhos pretinhos saindo associado aos flashes de luz e sente que a visão começa a diminuir, tem que procurar um oftalmologista. Devidamente eles já são treinados, né, e já, né, acostumados com esse tipo de queixas e devidamente fazer os exames necessários para identificar se a retina está saudável, se tem alguma alteração nessa retina. Que se você diagnosticar esse primeiro sintoma e foi o início de um descolamento de retina, é aí sim onde a gente faz a grande diferença, porque aí a gente vai intervir antes que ela se descole. E que daí trata-se de uma coisa bem séria. Ela pode ser, talvez, diferente das outras doenças, é considerada uma doença, como o senhor falou, mas ela pode ser provocada por um trauma, por exemplo, a pessoa levou uma bolada, caiu, bateu a cabeça, alguma coisa do tipo, doutor? Pode sim. Uma das causas é o trauma, né? Uma das principais causas são os traumas, porque você pode ter hemorragia, essa retina pode descolar devido ao trauma, né? Imagina você leva uma pancada, o olho ele tem aquela, né, compressão e descompressão, então quando ele faz esse movimento ele pode se soltar, né, a retina e pode descolar. Tem doenças associadas como infecções no fundo de olho, tem reações vítreas, que o vítreo é a gelatina que preenche o nosso olho, ele pode puxar essa retina. A retinopatia diabética, infelizmente, é uma das maiores causas, na forma mais avançada da retinopatia diabética, de descolar a retina. Então, por isso que quando a gente vai falar de retinopatia diabética, tem que tratar no início e não deixar chegar a esse ponto. Doenças associadas como doenças reumáticas, né, de um modo geral, que são doenças inflamatórias, pode precipitar o descolamento de retina, né. As pessoas, quando nós vamos fazer o exame de vista de rotina, deve-se avaliar o fundo de olho, que se ela tem algumas lesões predisponentes. O que são essas lesões? São áreas da retina mais periféricas, onde a retina é mais fina, mais delgada, e pode aparecer degenerações nesse local que, às vezes, até um simples tosse, acesso de vômito ou espirro, nessas áreas elas podem se soltar e precipitar um descolamento de retina. Os automíopes, é importante fazer o exame anual de grau e fazer o exame de fundo de olho, que os automíopes têm uma chance maior de descolamento de retina do que numa população normal. Entendi. A gente está falando de doença,
Gostaria que o senhor passasse também um pouquinho para o pessoal de casa, falasse um pouquinho sobre as principais doenças, doutor. Quais são, que o senhor está acostumado, atende muito no consultório do senhor e tudo mais. A mais comum, né, são os erros de refração. Miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia, né? O que são esses erros de refração? São aquelas causas em que a pessoa passa a enxergar menos, tem que forçar um pouco mais para enxergar, quando consegue. E lógico que depende do grau, da dioptria que cada paciente tem, né? A hipermetropia, a miopia e o astigmatismo, elas têm causas diferentes e são corrigidas com óculos, lentes de contato ou cirurgia, se for o caso. Doença bastante prevalente e que todo mundo provavelmente vai ter se passar dos 50 anos é a catarata, né? Tem as particularidades de cada doença, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. O glaucoma é uma doença bastante prevalente mundialmente, por isso que as avaliações anuais que cada pessoa deve fazer com o oftalmologista é identificar os fatores de risco de glaucoma, fazer as avaliações e os exames diagnósticos associados quando naqueles casos suspeitos de glaucoma, para identificar ou descartar ou às vezes até acompanhar. O ceratocone, que é uma alteração na córnea do nosso olho e bastante prevalente. As doenças externas, as conjuntivites, né? As irritações oculares, seja elas irritativas pelo tempo, por conta de um olho mais ressecado, seja ela por uma conjuntivite alérgica dos pacientes alérgicos, né, que é bastante comum. E tem, né, tirando os traumas, né, isso que pode acontecer em qualquer parte do nosso corpo. De um modo geral, são as mais prevalentes. Lógico que temos bastante, né, é um campo bem amplo, né? Apesar de um órgão tão pequeno, é um campo bem amplo. Eu até tinha uma pergunta que eu iria fazer um pouco mais tarde para o senhor, mas como o senhor já citou agora aí, a questão o olho seco, doutor. O senhor falou assim que o olho pode ser mais seco, uma visão mais seca. O que seria? Porque para mim, assim, eu confesso que é algo mais novo. Eu não conhecia. Eu fui conhecer recentemente agora, minha mãe reclamando da visão, ela foi no oftalmo e foi passado para ela esse diagnóstico. O que seria? Ela está dentro dessas causas de doenças de superfície ocular. Por incrível que pareça, bastante frequente, olho seco. Determina-se a síndrome de olho seco, às vezes a pessoa está chorando, lacrimejando, e tem a síndrome do olho seco. Tem vários tipos de olho seco, né? Dependendo da causa, é por isso mesmo, porque a lágrima ela tem que ser produzida e ficar no nosso olho. Se ela fica escorrendo, a pessoa está lacrimejando, mas no olho está faltando a lubrificação. Na verdade, o nosso olho, a gente pisca o tempo todo. Se ele pisca o tempo todo, eu tenho que ter uma superfície, vamos falar assim grosseiramente, ela tem que ser lisa. Porque senão eu vou ter, se as pessoas pegarem, ficar o tempo todo fazendo isso aqui na mão, isso aqui vai ficar vermelho, inchado, e essa pele vai sair. Agora, se você passar um óleo, já pode acontecer, você tem que, né, fazer uma pressão bem grande. Nosso olho não é diferente, entendeu? Nós temos que ter uma superfície sempre bem lubrificada. E por incrível que pareça, a nossa lágrima, ela não é só água. A maior parte da nossa lágrima é água. A primeira camada é uma camada de proteína e a camada mais externa é uma camada de gordura, vamos falar assim entre aspas. Então nós temos que ter as 3 camadas para a lágrima ser eficiente. Uma deficiência em qualquer uma dessas 3 camadas, eu vou ter um tipo de olho seco diferente. Eu posso ter, se faltar a camada de proteínas, a lágrima é produzida e ela escorre, porque essa camada de proteína é uma camada que ajuda a grudar a água, entre aspas, que é a lágrima que a gente produz, no olho. Se ela tem menos água, né, ela vai ter uma dificuldade, porque não é o que realmente faz a lubrificação, é aquela parte aquosa da nossa lágrima. E se ela não tem a camada de gordura,
que protege essa água, ela vai evaporar e essa água vai se escorrer, no caso a lágrima. Aí o olho fica seco. Uma doença extremamente prevalente, tem aumentado cada vez mais, porque nós temos feito o diagnóstico cada vez mais. Na idade mais avançada, mais ainda, porque nós temos alterações hormonais, temos alterações de motilidade ocular deficiente na idade, e quanto mais jovem, ela é mais eficiente. Então, ela é frequente, era-se pouco falada, hoje ela está sendo cada vez mais falada e cada vez mais tratada. E importante, porque a pessoa fica com o olho coçando, irritando, isso ao longo do tempo vai dando outras alterações secundárias devido ao olho seco. Como tudo, o tratamento é ótimo, na verdade, a prevenção, mas do contrário, o tratamento tem que ser adequado, tem que ser bem feito, né, doutor? Sempre. A gente vai continuar falando aqui das doenças, mas a gente vai para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Saúde em Solar. Hoje, mais uma vez, aqui recebendo o Dr. Hernani Dias de Souza, né, doutor? Isso. Oftalmologista, especialista em catarata e retina. A gente estava conversando aqui no bloco anterior, doutor, sobre as doenças, né? Mas antes da gente entrar em uma outra doença específica aqui, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Pode acontecer da pessoa perder a visão totalmente ou parcialmente e não ter nenhum problema na vista, no olho em si? Eu tinha dito no bloco anterior que às vezes a gente enxerga não só por conta do olho. Tem outra via, né, que é atrás do nosso olho, continua o nosso nervo óptico e vai até a área central de visão no nosso cérebro. Às vezes eu tenho um olho normal, uma visão normal, e a pessoa deixar de enxergar por fatores circulatórios, por exemplo, né, porque qualquer parte do nosso corpo a gente precisa ter uma circulação para a nutrição daqueles tecidos. Se eu tenho uma alteração deficiente da circulação atrás do nosso olho, isso pode afetar a nossa visão. Outro fator circulatório importante são os derrames cerebrais, os AVCs da vida. Se esse AVC ele acomete a área de visão, né, responsável no nosso cérebro, a pessoa deixa de enxergar, né? Às vezes, por conta de condução, nós temos o nervo óptico. Se a pessoa tem um trauma e o olho está perfeito, não tem nada, mas tem, por exemplo, uma hipertensão intracraniana, por exemplo, que é o inchaço do nosso cérebro, né, o edema aumentado dentro do nosso cérebro, o nosso nervo óptico pode sofrer com isso, né, e você ter um olho normal e perca visual. Né? E acontece, e não é pouco frequente, fiquei cego de raiva. Né? A pessoa fica nervosa, altera aquela parte circulatória, psicológico junto com a parte circulatória, aquela pessoa dá aquele apagão, mas pode ficar tranquila, a hora que você se acalmar, a visão volta. Certo. Eu posso considerar, falando das doenças de novo, a miopia a mais comum delas? Ou não? Não. Se todo mundo viver até os 40 anos de idade, a pessoa pode ter miopia ou não, hipermetropia ou não, astigmatismo ou não. Mas dos 40 anos para frente, todo mundo vai ter a presbiopia. Essa é a mais comum. Certo. A presbiopia é um enfraquecimento do nosso olho, das partes internas do nosso olho, que é responsável de acomodação desse nosso cristalino, com que a gente vai deixando de enxergar de perto, tendo que colocar cada vez mais para longe. Então a gente fala que é o famoso óculos dos 40 anos. Então todo mundo que viver mais de 50 anos vai ter essa presbiopia. Ou em algumas pessoas ela adianta um pouco mais, outras ela atrasa um pouco mais. Lógico que se a pessoa tiver outras alterações oculares associadas, por exemplo, a miopia, o míope de perto ele enxerga bem, ele enxerga muito mal de longe, então a presbiopia vai prejudicá-lo pouco. O problema é que quando ele chega nos seus 50, 60 anos no míope, eu corrijo ele para longe, ele vai ter dificuldade para perto. Aí eu vou ter que corrigir para perto também. Se ele tirar o óculos, ele vai enxergar de perto. Então a mais frequente delas é a presbiopia. A miopia é muito frequente e tem uma tendência cada vez a aumentar mais.
foi comprovado com um estudo gigantesco na China que as crianças, desde cedo, que começam a uso excessivo de eletrônicos, principalmente celular, tablet, computador, as crianças deixam de ter outras atividades e só ficam tendo atividades com os eletrônicos, isso induz a um aumento da miopia, por outros fatores que não cabe a gente comentar aqui, e essa criança tem uma chance maior de ficar míope. Por isso o famoso boom da miopia, que na China tem acima de 70% das crianças míopes. Então vai um recado para todos. Se tem seu filho pequeno, por conta visual, tirar essa criança o uso excessivo de celulares, computadores, tablet, né? Vão ter uma atividade física com essa criança, vão levar essa criança para ver verde, né? E não ter essas atividades excessivas e o tempo excessivo com o uso de eletrônicos. Cada dia mais é mais comum, né? Infelizmente, muito mais comum. É o nosso dia a dia no consultório. A Sociedade de Pediatria ela nos informa e nos pede ajuda nesse caso, porque essas crianças com o uso excessivo de perto, elas têm problemas de relacionamento futuro, né? Essas depressões, dificuldade em sair de situações difíceis, porque fica muito naquele mundinho. Então, o benefício é muito pequeno pelo prejuízo potencial que tem. Então, não só da miopia, tem outros casos que, né, a gente deveria evitar. E a hipermetropia, doutor? O senhor falou da miopia, da presbiopia e a hipermetropia. A hipermetropia, o que é a miopia? A miopia, para nós enxergarmos com nitidez, a imagem que entra na nossa pupila, né, dentro do nosso olho, e vai se formar na nossa retina, o foco tem que ser exatamente na retina. O que é a miopia? Normalmente a miopia são olhos um pouco mais alongados, maiores do que o normal, normalmente. A não ser que ele tenha outra alteração na córnea ou no cristalino, mas normalmente são olhos mais alongados. Então a imagem, ao invés dela se formar na nossa retina, ela se forma antes da retina. E o que é a hipermetropia? É exatamente o contrário. Se ela não tiver nenhuma alteração nem no cristalino, nem na nossa córnea, são olhos um pouco menores no diâmetro axial entre a nossa córnea e o nervo óptico, um pouco menores. E aí o que vai acontecer? Ela vai se formar atrás da retina. Por isso que o míope tem uma dificuldade maior do que o hipermétrope. De uma forma ou de outra, a imagem vai passar pela retina, ela se forma no foco atrás. Ela enxerga, se forçar um pouquinho, às vezes até consegue enxergar. O míope não, porque a imagem se forma antes. Então, a hipermetropia é bastante frequente. As crianças nascem hipermétropes por este motivo, porque ela está em fase de desenvolvimento, o olho é um pouquinho menor. Mas por que nem toda criança precisa usar óculos de hipermetropia? Porque ela tem um poder importante no nosso cristalino de acomodar essa hipermetropia residual que ela tem. Então, à medida que a criança vai crescendo, o nosso olho vai acompanhando o crescimento de formação dessa criança, ele vai se estendendo e essa hipermetropia natural vai se diminuindo. Lógico que depende do grau. Tem pessoas que têm um grau aumentado, ela precisa ter uma correção, né? Então, por isso que toda vez, hoje em dia, pegando um parênteses para explicar isso, tornou-se obrigatório o teste do olhinho da criança recém-nascida. A gente faz o teste do olhinho no consultório e a gente tem por nossa obrigação informar aqueles pais, finalizado o exame do teste do olhinho, que se faça uma avaliação pelo menos até os 5 anos de idade. Pelo menos uma, a não ser que tenha algo antes, lógico que a pessoa vai procurar se tiver alguma intercorrência, mas se não tiver nada, até os 5 anos nem que a criança enxergue bem, não tenha dificuldade na escola, nada. É importante fazer uma avaliação justamente para identificar aqueles casos em que a pessoa pode desenvolver um grau um pouco aumentado e ter que ser corrigido, porque às vezes ela não percebe. E às vezes ela enxerga muito bem de um olho e quase nada do outro. E dificilmente as pessoas fazem esse teste.
fecha um olho, fecha o outro para saber o quanto está enxergando. Já teve casos de eu atender um adolescente de 14, 15 anos, foi brincar com o irmão, caiu a toalha no rosto e não enxergou nada. A hora que ele tirou, ele enxergou. Então quer dizer, daquele olho que ficou destampado da toalha, com 14, 15 anos, ele não sabia que não enxergava direito daquele olho. Como toda doença, quanto antes você iniciar o tratamento, melhor vai ser a recuperação. Certo. E a pessoa ela pode ter a miopia e a hipermetropia, as duas doenças? Não. Ela pode ter miopia num olho e hipermetropia no outro. As duas no mesmo olho, não. O que é possível é a pessoa ter o astigmatismo, associado à hipermetropia, e o astigmatismo associado à miopia. E o que é o astigmatismo? O astigmatismo é se a nossa primeira lente que fica na frente do nosso olho, ela é irregular, ela não é totalmente irregular. É igual você olha num vidro, se for esse vidro retinho, limpinho, você vê bem do outro lado com nitidez. Se esse vidro tiver uma imperfeição, você enxerga, mas um pouco distorcido. Na nossa córnea é parecida, ela é uma córnea um pouco rodada, um pouco coxada, entre aspas. Num diâmetro ela é maior do que no outro. Então isso é o astigmatismo. E aí eu posso ter o astigmatismo associado à miopia, ou posso ter o astigmatismo associado à hipermetropia, isso sim. Então quando a pessoa fala, pergunta qual o problema que você tem, eu tenho miopia e hipermetropia, isso pode ter, que nem o senhor falou, mas um em cada olho. Mas no mesmo olho não. E eu não sei nem, para ser sincero, doutor, se o nome está correto. Tem uma doença chamada ambliopia. O que seria a ambliopia? Ambliopia, ela é a não formação da visão. Quer dizer, aquele olho, ele não formou a visão para 100%. Nós podemos ter um olho amblíope com 70%, 80%, mas não para os 100% de visão. Então, a criança quando nasce, a formação visual dessa criança é mais ou menos até 9 anos de idade, de 7 a 9 anos. Se a criança teve um estímulo visual para enxergar, ela vai formar a visão para aquele estímulo que ela está tendo. Por exemplo, se a criança ela enxerga bem, ela vai enxergar bem futuramente. Se ela enxerga pouco, a visão não vai formar para 100%, porque ela está enxergando pouco. Então, tem vários motivos. Ou por refração, ou por catarata, ou por alterações de fundo de olho na retina, ou por glaucoma, que pode ser congênito. Então, se a criança teve o estímulo visual para 100%, ela vai enxergar 100%. Se ela não teve o estímulo visual para os 100%, ela vai ter uma ambliopia. E isso é a não formação de visão por falta do estímulo. E aí tem vários fatores. Nesse caso, ela pode ter a ambliopia e alguma outra doença também. Ela tem ambliopia por conta de uma outra doença. Não é ela que ela tem certo. As duas. Ela tem a ambliopia, uma sequela, uma consequência dessa doença que a criança tem. Entenda que a ambliopia só é na infância. Se a pessoa enxergou bem até a fase adulta e depois ela teve um problema e teve uma perca visual, ela teve uma perca visual por aquele determinado problema. Isso não é ambliopia. A ambliopia é de formação da visão. Certo. E a catarata, doutor? Nós já discutimos num outro, um bloco específico sobre catarata. A catarata ela é extremamente prevalente. Tecnologia, as técnicas cirúrgicas, a nossa formação tem ajudado bastante e aperfeiçoado a tratamento da catarata. Até bem pouco tempo era a maior causa de cegueira no mundo. Graças a Deus, a grande maioria da população vai ter uma fase adulta, na terceira idade, vai ter uma longevidade. E a catarata, a mais frequente delas é catarata senil, que é por conta da idade. Então passa a ser uma coisa extremamente prevalente. E o que é a catarata? Nada mais é do que essa nossa segunda lente que fica dentro do olho, opacificada. Ela tem vários graus de opacificação. Se essa lente ela fica exatamente aqui dentro, no nosso eixo visual, que passa dentro dessa nossa pupila, e tem que passar pelo nosso cristalino, que é onde se forma a catarata. Se ela é transparente, enxerga bem. Se ela começa a ser opaca, a pessoa começa a ter dificuldade para enxergar. Então,
Catarata torna-se uma coisa séria do ponto de vista visual. E como praticamente quase todo mundo vai ter, se não todo mundo, é uma coisa extremamente prevalente. O que acontece hoje em dia, que nós conseguimos identificar ela mais precocemente, a tecnologia tem nos ajudado, a gente tem resolvido ela numa fase um pouco mais precoce e com segurança. Para qualquer procedimento médico que seja feito, o principal fator de avaliação, se aquele procedimento vai ser prosseguido ou não, é risco-benefício. Se o risco for igual ao benefício, a gente não deveria fazer, a não ser em casos de urgência, que é outro caso. Se o benefício é bem maior do que o risco, aí você pode estar autorizado a fazer. E é o que tem acontecido com a cirurgia de catarata hoje em dia. O benefício dela tem sido bem maior do que o risco. Graças a Deus com risco baixo, pelo menos nas nossas mãos. O senhor falou que a catarata ela é mais comum pela idade, mas tem a catarata congênita também, seria isso? Tem outras causas de catarata, por traumas, né, que é bastante frequente também. Tem a catarata por uso de medicações, né? Determinadas medicações elas podem estar associadas ao avanço da catarata ou ela iniciar numa fase mais precoce, principalmente os corticoides, né? Os hormônios são os maiores vilões nesse caso. E podemos ter as cataratas congênitas, que a criança nasce com a catarata ou por formação, que é de formação mesmo do nosso cristalino, ou por alterações metabólicas durante a gestação, que pode ter, ou por infecções até intrauterina. Essas infecções que passam da mãe para a criança, ela pode ter uma doença, uma infecção no fundo do olho, e o avançar dela poder gerar uma catarata secundária. E o tratamento só cirúrgico? Quando a criança é feita a avaliação e é identificado a catarata, a gente tem que avaliar até que ponto essa catarata está atrapalhando essa criança a enxergar. Catarata, a resolução dela é cirurgia e pronto. Só que depende de qual é a intensidade dela e o quanto ela está atrapalhando essa pessoa para enxergar. Se a catarata congênita ela é pequena num determinado setor, é melhor não mexer, porque tem alguns riscos inerentes da catarata congênita que é diferente da do adulto. Então, é bom evitar. Agora, se uma criança nasce com um cristalino praticamente opacificado, a criança já não tem o estímulo visual, é imperativo que se faça a cirurgia. Seria uma negligência ter uma catarata total e não ser feito a cirurgia. Porque, como eu tinha explicado antes, para não a criança ver o desenvolvimento da ambliopia, eu tenho que resolver o caso para essa criança ter esse estímulo visual para poder enxergar. Então, torna-se uma catarata congênita que esteja atrapalhando a criança a enxergar, tem que se resolver. O senhor falou, até no bloco anterior, citou, no caso também, o glaucoma. O que seria o glaucoma, doutor? Importante você falar que a glaucoma, as pessoas entendem que seja a pressão aumentada no olho. A pressão alta do olho, ela pode levar ao glaucoma, mas o glaucoma, na verdade, e por definição, ela é a alteração do nervo óptico, alteração do nosso olho, do nosso nervo que entra dentro do nosso olho. Qual é essa alteração? É a diminuição de fibras visuais que entram dentro do nosso olho, na cabeça do nervo óptico. Então, essa diminuição de fibras visuais acarreta em quê? Em dor? Só se for pressões extremamente avançadas, que é uma particularidade do glaucoma, que é dito glaucoma agudo, que não entra dentro da grande maioria dos glaucomas, né? Não causa dor. O que o glaucoma causa? Ao longo dos anos, é a diminuição da visão da periferia para o centro. Ela vai fechando o campo de visão. Por isso que às vezes as pessoas não sentem. Às vezes ela enxerga, ela tem 100% de visão e não sabe que tem um glaucoma. E quando elas passam a perceber que a visão está diminuída e vai no oftalmologista, a gente identifica que é por conta do glaucoma, pode ter certeza que ela já está numa fase mais avançada. Então, o glaucoma é a alteração do nervo do olho, na grande maioria das vezes por pressão aumentada do olho.
mas eu posso ter glaucoma com pressão normal. Aí a grande importância das avaliações seriadas, avaliações anuais ou bianuais, dentro de um exame médico, oftalmológico. Todo ele tem que ter um exame de fundoscopia, não precisa fazer um mapeamento de retina, mas pelo menos a avaliação do fundo de olho. E a pressão do olho é imperativo para que, se a gente identificar alguma alteração, se tiver suspeita do glaucoma, vai ser investigado. Essa doença, ela é, se eu posso comparar, tipo a catarata, que ela ela aparece nos mais frequentes casos com a idade, ou ela pode acontecer com crianças também, o glaucoma? Existe o glaucoma congênito, que aí por malformações oculares ou por alterações oculares inerentes da criança, que ela pode nascer com glaucoma, que tem que ser resolvido também no ato oportuno. São coisas distintas. A catarata é uma opacificação do nosso cristalino e o glaucoma é a alteração do nervo do olho. São coisas diferentes. Quando normalmente a gente faz a cirurgia da catarata, normalmente melhora a pressão dentro do olho, então você consegue melhorar um pouquinho os níveis da pressão intraocular, que ajuda a melhorar no glaucoma. Não que a cirurgia de catarata seja um tratamento para glaucoma, mas o glaucoma pode ter em fases, diferentemente da catarata, com a prevalência maior em idades menores. Né? Não precisa ser numa idade mais avançada, que é a grande maioria da catarata. E quando tem, diferente da catarata, o glaucoma, quando tem na família, é importante todo mundo da família investigar que ela tem um fator hereditário, genético, mais importante do que a catarata. O tratamento dela? O tratamento do glaucoma, a princípio, a gente identifica qual é a causa. É importante identificar se a causa é por aumento de pressão ou por outras reações inflamatórias, né? Então é importante identificar qual é a causa do glaucoma. Nós temos os mais frequentes de glaucoma de ângulo aberto e ângulo fechado. Cada um tem a sua particularidade no tratamento, mas a grande maioria é com colírio. As cirurgias, existem as cirurgias para glaucoma, mas são nos casos tão mais avançados em que os colírios já não são mais efetivos. E hoje em dia nós dispomos de estentes, de implantes dentro do olho, que eles ajudam a drenar o líquido do olho, ajudando a baixar a pressão do olho. Certinho, doutor. A gente vai agora para o nosso segundo intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta para continuar nosso bate-papo aqui. Obrigado. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Finzinho do programa, doutor, mas ainda tem um tempinho ainda para a gente esclarecer mais algumas dúvidas pro pessoal de casa. Tá? Eu queria perguntar em relação ao estrabismo agora, doutor. O que é o estrabismo? Ele pode acontecer com qualquer pessoa também? De nascimento? Como que funciona? A grande maioria, o estrabismo é o desvio ocular. É o desvio do nosso olho ou para dentro ou para fora. Pode ser de um olho ou dos dois olhos. O mais comum do estrabismo é da infância e tem que se identificar a causa desse estrabismo. Tem que descartar lesões de fundo de olho. Como eu tinha dito anteriormente, nós temos a musculatura do nosso olho para ver se não tem alteração nessa musculatura de formação. E o que é mais comum é de refração, quer dizer, um olho tem um grau muito maior ou muito diferente de um olho para o outro. Tá? E tem aqueles casos que são acomodativos, que entra a parte de acomodação também, de refração também. Então, o mais importante é identificar qual é a causa. E a grande maioria, ou quase todos, é da infância. Você pode ter o estrabismo ou o desvio ocular numa fase mais adulta por causas secundárias. Entendeu? Pode ter o desvio, por exemplo, um paciente que é diabético, descompensado, pode ter uma alteração no nervo que faz a musculatura, né, que comanda a musculatura de um dos músculos, né, a nervação para a musculatura de um desses músculos oculares, e ele ficar, por exemplo, para fora. É uma coisa que pode acontecer no diabético. Então, mas são por causas secundárias, mas ela pode voltar. E normalmente ela é diagnosticada no teste do olhinho já ou mais para frente? Não. O teste do olhinho,
é um teste para verificação de alterações de fundo de olho, né? O teste do olhinho por si só é muito simples, a gente vê o reflexo. Se ele dá aquele reflexo alaranjado quando a gente faz o teste, é porque a nossa retina ela tem essa pigmentação alaranjada, avermelhada, né? Para identificação de alterações, porque se o teste ele der alterado, ele pode ter alguma alteração ou da retina ou do nosso cristalino, né? Então aí a gente identifica essas causas. A gente identifica a avaliação mais comum de identificação do estrabismo na máquina fotográfica, quando, né, vê a criança, as mães, né, a familiar vê que a criança está com desvio no olho, ela vai procurar o serviço médico especializado para poder identificar a causa e possíveis tratamentos. Isso que eu ia te perguntar, e os tratamentos para essa doença? Depende da causa, né, principalmente. A maioria delas a gente trata com óculos e tampão. Tem alguns colírios que são usados também para ajudar essa criança a acomodar menos, e se o desvio for acomodativo, ele ajuda em alguns casos específicos. Se for por conta de musculatura, de formação da musculatura desse olho, tem que fazer a cirurgia, e a boa parte dos casos também são cirúrgicos para tentar corrigir esse desvio ocular, mas de um modo geral a maioria é óculos e tampão. Certo. E continuando nas doenças, doutor, ceratocone. O que é o ceratocone? Muitas pessoas também em casa escutam falar, mas não sabem de fato o que seria essa doença. Doença prevalente, importante, pelo mesmo motivo das outras, porque quanto antes você identificar o início do ceratocone, fica mais fácil de tratar para você ter uma reabilitação visual melhor. O ceratocone, nessa nossa primeira lente, que é a córnea, ela fica em forma de cone, ela fica de uma forma irregular, não tem aquela forma arredondada, ovalada que ela tem. Ela forma-se um bico, normalmente ela é inferior, né, na parte de baixo, e ela deforma a imagem, por isso que a pessoa tem dificuldade para enxergar. Normalmente são encostadores crônicos, pessoas alérgicas que coçam muito o olho, e tem que ter uma córnea um pouco mais frágil para se formar essa irregularidade da nossa córnea. Então é importante ser identificado e tratado. Nós tratamos, na grande maioria das vezes, com colírios, para evitar que essa pessoa coce os olhos. Em graus mais leves, o óculos, ela resolve bem essa deformidade. Em graus moderados e mais avançados, as lentes. Temos na fase mais inicial, no adolescente principalmente, se ela está no índice de progressão, hoje em dia é importante a gente fazer um laser, que é chamado crosslink, que na verdade é uma luz, uma radiação de luz com auxílio de uma substância que a gente coloca no olho. Para quê? Para deixar a nossa córnea mais rígida, ela não ser tão maleável e evitar essa progressão, isso é importantíssimo. Temos os anéis intraestromais, é uma cirurgia que a gente coloca para corrigir essa deformidade. Em casos mais avançados, o transplante de córnea, quando tudo que a gente fez não deu certo, né, tem que tirar essa córnea e trocar por uma outra doadora. Mas são em casos avançados ou complicados. Hoje em dia, graças a Deus, temos o advento das lentes esclerais, que ela consegue melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, fazendo ela enxergar melhor, desde casos mais leves até em casos mais avançados. Ela é extremamente confortável, com resultados muito bons, muito bem tolerada, então é uma coisa que veio para ajudar como no nosso acervo de tratamento para o ceratocone. Doutor, a gente falou bastante amplo aqui de várias doenças. Bastante. Dessas doenças principais, vou pegar aqui e elencar algumas, a miopia, a hipermetropia, astigmatismo. Tem alguma delas que eu posso dizer assim, o grau dessa pessoa, que a gente normalmente usa isso, não tem a necessidade de usar o óculos? Vou pegar um exemplo. Fulano chegou e falou assim, eu tenho só meio grau eu não preciso usar. Existe isso ou toda pessoa ela tem essa deficiência, ela tem que usar a lente corretiva? É importante a correção do grau, seja ele qualquer erro de refração, miopia, astigmatismo, hipermetropia, depende muito da profissão da pessoa, o que ela faz. Se uma pessoa, por exemplo, ela é bancária, ela tem que atender a pessoa, tem que olhar no computador e tem que escrever,
ela tem uma exigência visual maior. Então, meio grau para essa pessoa vai fazer diferença. Vamos colocar um outro caso. 2 graus, seja ele qual for, astigmatismo, miopia, hipermetropia. É um grau intermediário, 2 graus. Não é tão alto e não é baixo também. Se é um agricultor, provavelmente ele não vai ter necessidade de estar usando esses óculos. Pelo que ele faz no dia a dia, não tem uma exigência visual maior. Motorista de profissão, caminhoneiro, taxista, né? Então, essas pessoas, eles têm uma exigência visual importante até por segurança. Sim. Então, independente do grau que essa pessoa tem, isso vai vir a beneficiá-lo. Então, tudo que vem para melhorar é bem-vindo, mas a correção ou não depende, hoje em dia, depende da profissão da pessoa, que ela faz hoje em dia e da exigência visual de cada um. Essas mesmas doenças, se ela tem um grau mais alto, quando que é indicada a cirurgia? A partir de quantos graus? A cirurgia é uma excelente coisa que nós temos hoje em dia, porque você consegue deixar a pessoa enxergando bem com a liberdade, né? Ela vai se libertar dos seus óculos, ou qualquer fonte corretiva, ou dos óculos ou das lentes de contato. Não tem um grau mágico, não tem um número mágico. O que a gente recomenda é que graus baixos, de 0,75 para baixo, 1 grau para baixo, tem de se evitar porque tudo tem um risco. A cirurgia tem um risco. Ela está bastante segura hoje em dia, né? Ainda mais com o advento dos novos lasers, é o que a gente faz na clínica hoje em dia, né? Os lasers cada vez melhores, com mais segurança. Porém, graus muito baixos pode se dispensar por aquilo que eu acabei de comentar. E graus muito altos também não, porque nós temos um limite. O importante da cirurgia refrativa hoje em dia é mais importante a avaliação pré-operatória do que a cirurgia em si. Aqueles casos em que nós temos uma espessura corneana mínima o suficiente, que dê para a gente fazer a redução do grau da pessoa e ela não ter prejuízo futuro com isso, ela é muito bem-vinda. Mas se na avaliação pré-operatória a gente tiver alguma dúvida, é bom descartá-la. Aí recorrer para a lente de contato ou para os óculos. Certinho, doutor. E não tem um grau definido, tá? Para aquilo que você falou, né? Graus altos, né? Acima de 8, 9, 10 para cima é muito pouco viável. Certinho. A gente chegou ao fim do nosso programa, doutor, mas antes de encerrar aqui, eu gostaria que o senhor fizesse uma consideração para o pessoal que está em casa da importância de ter o acompanhamento, né? De que seja ano a ano, a cada 2 anos. Que o senhor deixasse essa mensagem para o pessoal. Eu acho que você foi bem oportuno, que eu acho que em medicina hoje em dia é muito mais importante ela ser preventiva do que curativa em si. Então, como qualquer doença, eu recomendo que vocês façam uma avaliação anual, né, de preferência quando tem algum problema. Quando não tenha, que faça pelo menos uma avaliação para identificá-los, né, porque toda doença, quando você pega, identifica ela na fase inicial, é mais fácil de você tratar e tem uma repercussão melhor futura. Eu digo às vezes para os pacientes que é igual você domar um animal. Enquanto é bezerro, você segura. Virou boi, você não segura de jeito nenhum. E isso serve para qualquer doença. Faça sua avaliação anual. Se tiver alguma intercorrência ocular ou visual, procure um especialista, né, que é o oftalmologista no caso, e diante de qualquer alteração que você faça as suas avaliações seriadas de acordo com o que ele recomendar, que cada uma tenha a sua particularidade. Tá ótimo, doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, colaboração com a gente aqui. Tá? É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Tá? E a você de casa que nos acompanhou, o meu muito obrigado, que você tenha uma semana cheia de graças, abençoada. E espero vocês aqui na próxima semana no programa Saúde em Seu Lar. Tchau, tchau.